Salve Jorge, boa noite para todos, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa madrugada para quem é da madrugada, boa tarde para quem é da tarde. Eu sou Eduardo Machado, educador, escritor, palestrante, narrador de acontecências aqui na página Contém Amor, Amai-vos, uma plataforma digital que há 21 anos produz conteúdos, serviços educativos e culturais para pessoas e entidades interessadas em refletir sobre o mais importante dos direitos humanos, o de amar e de ser amado, ser amada. Venha nos conhecer e interagir conosco, dê um passeio em @contemamor.amaivos, onde você vai encontrar inúmeros serviços digitais gratuitos de orientação humana, espiritual. Temos um padre católico, temos pastores evangélicos, rabinos, sheik muçulmano, afrodescendentes. Dialogamos com ateus, com pessoas com deficiência, diversidade sexual, muitas outras realidades humanas que aqui se fazem presentes. Eu estou aqui toda segunda-feira, às 19 horas, falando sobre educação e espiritualidade, sobre o prisma da espiritualidade. E na crônica eletrônica de hoje, eu lembro o final de uma aula de religião, muitos e muitos anos, onde havíamos conversado sobre a humanidade ter capacidade e tecnologia para produzir alimentos para todo mundo, mas ainda haver gente que passa fome. Terminada a aula, quando os alunos já saíram para o recreio, um dos alunos ficou na sala e me perguntou: professor, afinal de contas, essa aula sua é de quê? Não era para ser aula de religião? Eu perguntei para ele, devolvi a pergunta para ele, né? Mas, meu querido, para você, o que é aula de religião? Ora, falar sobre igreja, falar sobre mandamentos, sacramentos, né? Falei, mais ou menos isso. O garoto então sentou-se numa carteira na minha frente e eu pensei, lá se foi meu recreio. E foi, graças a Deus. Professor, me fala um pouquinho mais sobre essa experiência que o senhor está contando aí de aula de religião. O colégio que eu trabalhava era católico. E naquela época as fronteiras entre o estudo do fenômeno religioso e a catequese eram ainda muito tênues. Começava a haver uma discussão mais aprofundada sobre isso. Historicamente, o ensino religioso era uma disciplina curricular de caráter confessional. A Igreja Católica, desde o período do descobrimento, no período colonial, ela teve um papel quase que hegemônico na questão da educação. Então ela se fazia muito presente e as aulas de religião tinham essa característica, estimular as pessoas a seguirem uma crença específica. Nas minhas aulas eu procurei romper, ir além dessas fronteiras, levando a religião para dentro da vida e trazendo a vida para dentro da religião. Eu costumo diferenciar muito religião de religiosidade. A religião é aquela estrutura ligada a uma instituição, com seus dogmas, regras e crenças. A religiosidade faz parte da nossa constituição antropológica. O ser humano é um animal que crê. A religiosidade perpassa e ultrapassa as religiões, vai muito além, né? Talvez seja um pouco a diferença entre igreja e reino, o reino de Deus do qual Jesus falava. A religiosidade tem a ver com esse sentimento da presença do sagrado na nossa vida. Todo mundo tem uma dimensão de religiosidade, ainda que não tenha, que não pratique especificamente uma religião. Eu havia aprendido bem essa lição. E um dos meus mestres que me ensinou sobre isso foi um garoto. Isso há mais de 50 anos, nossa, quando eu falo isso. Aliás, ontem eu falei isso com mais propriedade porque eu completei meus 70 anos, virei a minha 7ª década. E por isso que eu estou com essa camisa de São Jorge. Eu chamo Eduardo Jorge em homenagem ao meu padroeiro do dia que eu nasci. E também outras grandes figuras, né? Salve Satílio, salve Dom Aloísio, meus queridos que compartilham comigo a festa de São Jorge. Mas há muitos anos eu dizia, participava do grupo de jovens da minha paróquia, e nós resolvemos enfrentar um desafio.
promover catequese de primeira comunhão, de primeira Eucaristia, para as crianças de uma vila muito pobre que ficava lá no nosso bairro. Nós conseguimos autorização da prefeitura para usar algumas salas do centro comunitário, que estava fechado nessa época, e preparamos, né, um grupo de colegas, de catequistas, divulgamos a nossa proposta, colocamos cartazes lá na vila, e num belo domingo lá fomos nós, né, cheios de entusiasmo para a primeira aula. Para nossa decepção, havia uma meia dúzia de crianças. Mesmo assim, nós reunimos a garotada numa sala, havia mais professores que alunos, e começamos a aula. Mas logo alguém, uma menina da nossa grupo, as meninas, né, a sensibilidade feminina é fantástica nesse sentido, percebeu que alguma coisa não estava normal. As crianças tinham um olhar cansado, estavam desanimadas, desatentas, e essa menina então perguntou: quem é que já comeu alguma coisa hoje? Nenhuma mãozinha se levantou. E no quadro já estava escrito o tema da primeira aula: somos todos irmãos. Só que uma parte dos irmãos estava bem dormida, bem alimentada, bem vestida, bem disposta, já a outra. Eu fui a uma padaria próxima e voltei de lá com quissuco, pacotinhos de quissuco, quem é da minha idade sabia que é quissuco, pão, queijo, mortadela, preparamos sanduíches, um refresco e distribuímos para a criançada. De repente a aula ganhou outro brilho e mais alguns alunos que vieram me acompanhando quando eu subia com o lanche. Quando terminamos a aula, um dos garotos perguntou: na semana que vem tem lanche novo? A resposta afirmativa foi acompanhada por um "ei" e uns sorrisos iluminados. No domingo seguinte, não preciso nem falar o que aconteceu. Da entrada da vila já era possível ver a aglomeração, o burburinho. Tivemos que reforçar o lanche e aos poucos tudo foi se ajeitando e a catequese foi fluindo. Lá pelo quarto ou quinto domingo, uma das professoras veio me pedir ajuda. Eu era o coordenador desse grupo. Havia um menino segundo ela, havia um menino criando problemas na turma dos menores. Meninos, garotos e garotas de 5, 6 anos. Eles vinham acompanhando os irmãos mais velhos e uma das meninas do nosso grupo ficava brincando com eles e, é claro, dando algumas noções do tema da catequese. Já era uma forma de fazer uma pré-catequese com aquela meninada. Eu entrei na sala que estava uma agitação só. Na parede, lá no quadro, a professora tinha escrito, a meninada não sabia ler, mas acho que ela escreveu para ela também se orientar, a lição daquele dia que estava sendo dada para os irmãos mais velhos. Deus é nosso Pai. Qual o problema, eu perguntei. A Cristina chamou-me de lado e falou embaixinho assim: é aquele pequenininho ali. Aquele pequenininho. Corri os olhos pela turma e identifiquei o problemático. Baixinho, miúdo, uma barriguinha proeminente sobressaindo na camisa mal abotoada, narizinho sujo, os pés descalços, denotavam um desleixo em casa. Quase abandono. Aproximei-me dele, tentei fazer um afago na sua cabeça, ele se retraiu, assustado, desconfiado. E eu perguntei: qual é o seu nome? Antônio Silva de Jesus. Ele respondeu numa vozinha sumida. Posso chamar de Toninho? Ele fez assim, depois fez assim, um gesto de aceno positivo de cabeça. Qual que é o problema, Toninho? O que é que houve? É que a tia disse que Deus é nosso Pai. E aí eu perguntei para ela se Deus bebe. E aí todo mundo riu e ela ficou brava comigo. Como é que é? Você perguntou o quê? Se Deus bebe. Esfriei todo. Ali, de repente, toda aquela aula preparada, tão preparada, bem preparada, os discursos tão certinho, tão seguro, tudo desabava diante da realidade que me pegava pelo pescoço e dava um nó. E o Toninho continuou: Deus bate em Nossa Senhora? No quadro, a frase Deus é nosso Pai parecia inútil, perdida. Diante de mim, um garoto cuja imagem de paternidade, de pai, era de alguém que bebia, batia na sua mãe,
batia certamente nele também, nos muitos prováveis irmãos. Sem palavras, eu só pude pegar aquele menino no meu colo, abraçá-lo, como abraçaria os meus filhos que ainda não tinham nascido, e na linguagem silenciosa dos gestos de ternura, tentar dizer ao seu coração, do meu coração para o seu coração, que há muitos tipos de pai, e que mesmo seu pai, bêbado, violento, tinha algo da bondade original, da imagem e semelhança divina que mora em todos nós, como sonho e desejo, esperando a oportunidade para transformar-se em gesto e vida. Ao lado do professor Victor, do padre Candinho, do professor Fábio de Freitas, os padres Libânio, o Piano, Adroaldo, tantas figuras, tantos educadores que eu encontrei pelo meu caminho, aquele menino, o Toninho, foi um dos meus grandes mestres. Evangelizou minha catequese, catequizou minha evangelização e para sempre iluminou e humanizou o meu coração. Até segunda. Fiquem com Deus.